Pessoal, boa noite. Nós gostaríamos hoje de estarmos lá no núcleo, nesse momento, juntos lá, trocando vibrações positivas, energias boas, né? Como nós fazemos todos os sábados. Mas realmente por força das circunstâncias, não podemos. Mas estamos aqui. Estamos longe fisicamente, mas de coração e alma juntos. Vamos formar agora uma corrente de luz, uma corrente de paz, né? Uma corrente de entendimento, uma corrente de amor, fortalecendo as nossas energias para a gente vencer esses momentos. O objetivo maior de nós fazermos esse encontro aqui é isto, né? Não podemos estarmos juntos, mas fisicamente, mas vamos estar juntos aqui em pensamento, em coração. E com certeza agora a equipe espiritual que coordena a reunião de sábado está com todos nós, né? Nos fortalecendo, nos amparando, para que nós consigamos vencer com equilíbrio essa fase. Nós queríamos começar lendo novamente a prece da serenidade. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez. Eu acho que essa prece vem ao encontro nesse momento que nós estamos passando, fazer aquilo que nós podemos fazer e aceitar aquilo que nós não conseguimos fazer, não conseguimos mudar. Essa serenidade para aceitar, essa prece é maravilhosa, né? Vivendo um dia de cada vez, que é o mais importante, a gente aprender a viver um dia de cada vez. Como diz Jesus, a cada dia basta seus problemas. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, o ontem nós não modificamos, então essa certeza, né, que Jesus trouxe para a gente, que nós precisamos agir dessa maneira, viver cada dia, realmente como se fosse o único. E principalmente essa experiência que nós estamos vivenciando, a gente fazer o melhor cada dia. Amanhã a gente não sabe, né? A gente queria fazer algumas reflexões nesse momento em relação ao que está acontecendo e a gente essas reflexões nós precisamos fazer sempre, porque a gente não pensar como apenas corpo físico aqui, não pensarmos como pessoas apenas fisicamente aqui na Terra, mas pensarmos como espíritos eternos. Isso é muito importante, sabe, nós pensarmos assim. Eu lembro de uma pessoa até de Uberlândia, uma pessoa muito poeta, sabe, uma pessoa ligada à música. E um dia ela estava com um problema muito sério, com muita dificuldade, como todos nós temos nossos problemas, né? Aquela dificuldade muito séria, ela chegou na janela da sua casa e o céu estava muito estrelado, ela começou a olhar para a imensidão, olhar as estrelas e ela começou a viajar para fora, pensando, né, na imensidão do universo, nas estrelas, pensando nessa grandeza de Deus. E ela ficou um tempo assim, pensando. Quando ela voltou para a realidade dela, gente, eu não tenho mais problema. Meu problema acabou, porque eu sou tão pequeno diante de tanta grandeza divina. Então, nós trouxemos aqui
algumas colocações, só para a gente meditar um pouquinho. Quando Jesus diz assim, consta no Evangelho de João: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então Jesus dizendo para a gente, naquele momento tão difícil que ele estava prestes a partir, mostrando que a vida não é só aqui, né? A vida é muito mais além. Então, quando a ciência, eu vou colocar alguns dados aqui da ciência, rapidinho, para a gente colocar, só para a gente refletir um pouco, para a gente começar a fazer com que a nossa mente dilate um pouco, para que o nosso coração, né, fique mais forte. Então, para a gente pensar um pouco em termos da grandeza de Deus. A ciência, né, a astronomia mostra que o tamanho da Via Láctea que nós enxergamos é 105 mil anos-luz. Para nós começarmos do início da Via Láctea, chegar até o final, nós gastaríamos viajando à velocidade da luz 105 mil anos. Isso é a Via Láctea, né? A Via Láctea, isso aí cada fonte fala, diz uma quantidade, mas é mais de 100 bilhões, né, de estrelas. Isso é a Via Láctea, uma estrela igual ao nosso Sol. A idade estimada da Via Láctea é 13 bilhões de anos. A astronomia já consegue falar para a gente, né, já descobriu em torno de trilhões de sistemas estelares. Trilhões. Né? Então, ele chega a uma conclusão que existem mais estrelas hoje, a astronomia, mostrando para a gente, mais do que os grãos de areia no planeta Terra. Olha só, né, gente? A grandeza do nosso universo. Steve Hawking, aquele cientista britânico que desencarnou tem pouco tempo, ele já falou dos universos múltiplos. Então, a ideia de Deus, ela começa a crescer muito dentro da gente. Aí, aquela ideia de Deus partidário, né? Aquele Deus que nós trazemos para o nosso psiquismo, precisa mudar. Então, a espiritualidade vem sempre trazer para nós, nos informar, né? Nos estimular. Então, porque essa ideia de Deus é algo que nós vamos construindo dentro da gente. É uma construção. É uma construção porque é no nível de sentimento. Quando perguntaram para Santo Agostinho, diz para mim uma prova da existência de Deus. Uma prova. Ele respondeu assim: para quem não crer, nenhuma prova é suficiente. Agora, para quem crer, não precisa de provas. Olha só, para quem não crer, não é nenhuma prova, nada é suficiente. Agora, para quem crer, não precisa de provas da existência de Deus. E conta-se um fato também, quando ele estava questionando a existência de Deus, questionando o universo e meditando, questionando, ele foi para uma praia. Deve ser uma visão mediúnica, né, que ele teve. Ele foi para uma praia e viu uma criança. E essa criança pegou uma latinha, ia lá no mar, pegava um pouco de água e jogava num buraquinho na praia. E ele percebeu que a criança fazia isso várias vezes. Ia lá no mar, pegava um pouco de água e voltava para a praia e colocava no buraquinho. Aí ele aproximou da criança e perguntou assim: o que você está fazendo? Ele falou assim:
eu vou colocar toda a água do mar dentro desse buraquinho. Aí ele falou para a criança assim, mas é impossível. Como é que você vai colocar toda a água do mar nesse buraquinho aí? Aí a criança olhou para ele e falou assim, olha, é assim que você está agindo. Com a sua pequenez, né? Com o seu nível de evolução ainda, né? A sua cabeça ainda pequena, você quer entender Deus. Então, ele chega numa conclusão seguinte, que quando me perguntam sobre Deus, eu não sei responder. Quando não me perguntam, eu sei. Olha só, porque sentimento é algo que nós passamos a sentir, essa grandeza desse Pai que nos protege, que protege o verme no solo, que protege a abelhinha lá na flor, que protege a borboleta, que protege as ondas do mar e que protege o nosso espírito eterno. Então, nós somos o único no universo. Né? Não existe ninguém igual a gente. Não existe nenhuma impressão digital igual. Né? A gente fez um curso de datiloscopia, que a gente estuda impressão digital. Não existe nenhuma impressão digital. Nós somos 7. Foi uma estimativa de abril de 2019. Nós estamos em torno de 7,7 bilhões de seres encarnados aqui na Terra. Não existe nenhuma impressão digital igual, nenhuma. Então nós somos único no universo, único. E a importância da gente nesse universo, a importância da gente quando nós estamos ligados a Deus, é nosso Pai que nos criou. Então são dados que a gente trouxe, né, gente, para a gente refletir um pouco, para a nossa mente começar a dilatar um pouco, principalmente nesses momentos que nós estamos vivenciando, né, nesses momentos delicados, mas a gente pensar mais alto. É como se nós estivermos no topo, no pé de uma montanha, nós temos uma visão, né? Na medida que a gente vai subindo a montanha, nós vamos enxergando mais. Quando a gente chega no topo da montanha, nós enxergamos lá embaixo, onde nós estávamos, e enxergamos uma dimensão enorme, não é? Uma visão enorme. Então, é nós subirmos, né, espiritualmente para enxergar mais. Mahatma Gandhi, ele tinha o hábito seguinte, quando ele estava com um problema, às vezes ele afastava, fazia uma oração, quando ele voltava, ele conseguia ver o problema, ele conseguia ter uma solução. Então é afastar um pouco. Então por isso que a gente aprende, né, com a espiritualidade. Temos que subir a nossa energia, subir a nossa vibração, para podermos enxergar mais. Então, a partir do momento que eu consigo, é como aquela ideia, uma casa, cada parede externa é de uma cor. Então, se a gente está muito próximo de uma parede, alguém te pergunta assim, que cor que é essa casa? A gente fala assim, azul. Aí o outro do outro lado pergunta para ele assim, que cor que é essa casa? Ele fala assim, vermelha. O outro, do outro lado, que cor é essa casa? Ele vai falar amarela. Se uma casa, né, uma casa esquisita, né, mas vamos imaginar uma casa, cada parede de uma cor. Aí cada um vai falar, não, aquela casa é amarela, aquela casa é vermelha, aquela casa é azul. É a visão que você está tendo próximo. Se a gente afastar mais, você vai perceber que a casa ela é azul, ela é amarela, ela é vermelha. Então é questão de afastar, de a gente afastar um pouco dos nossos problemas. E tem um pensamento que diz assim, a distância da gente para com Deus é a oração, é a prece. Então não existe distância, né? A partir do momento que nós oramos, nós conectamos com Deus. E nós passamos a enxergar de forma diferente.
Então, às vezes, quantos crimes, né? Quantos delitos, quantos problemas nós poderíamos ter nos evitados aí no nosso passado, né? Tal, se nós tivéssemos orado, né? Nos momentos mais difíceis, tivesse levantado a nossa energia, né? Tivéssemos entrado num patamar superior de vibração. Então, isso é muito importante, né? Nós temos essa consciência. E a gente queria falar um pouquinho também, para a gente pensar um pouquinho, e isso nós estamos trazendo aqui informações que a doutrina espírita nos traz, de acordo com a ciência, né? Isso que a ciência traz para a gente, que a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos, a Terra. Eu vou ler só uma frase aqui do livro A Caminho da Luz, que o Emmanuel traz para nós. No início, no capítulo 1 do A Caminho da Luz, só uma frase. O Emmanuel diz assim, que rezam as tradições do plano espiritual, porque a gente entende, quando o Emmanuel fala conosco, em várias situações, que muitas informações eles não têm acesso direto no livro do Emmanuel. Eles rezam as tradições, quer dizer, alguém superior, espíritos superiores passam as informações. Então, a gente acompanha, né, o trabalho, acompanhamos o trabalho do Emmanuel através do Chico, né? Então, a gente percebe a grandeza do Emmanuel. Então, ele diz que muitas situações eles não têm acesso, porque são espíritos muito mais elevados. Então, ele diz assim, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas, diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Gente, ele vem nos informar, né, que no sistema solar, cada orbe tem um Cristo responsável. E o Cristo da Terra, responsável pelo planeta Terra, é Jesus. E o sistema solar tem um Cristo superior. Então, existe essa hierarquia, né, a nível muito elevado, existe as constelações, né, as galáxias, e são os Cristos mais elevados. Existe uma organização perfeita dirigindo todo o universo. Isso o Emmanuel vem trazer para a gente. E que Jesus é o governador espiritual do planeta. Ele vem clarear isso para a gente. Que Jesus, quando a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito perfeito para o nosso grau de entendimento. Ele já era um espírito perfeito. Então imagine, e tem um momento que ele diz assim, eu trabalho, meu pai também trabalha. Quer dizer, o processo de evolução é constante. A nossa mente às vezes não consegue, né, ir mais além. Né? Realmente a gente não consegue, como a visão de Santo Agostinho teve. Tem momentos que a nossa mente não consegue mais. A gente consegue entender, sentir dentro do nosso padrão de evolução. Mas veja bem, Jesus já era um espírito evoluído, já era um espírito perfeito quando ele, com a comunidade de espíritos puros, né, construíram a Terra, foram co-criadores. Né? Deus é criador, existem os co-criadores a nível superior, construíram a Terra. Já eram perfeitos. E esses espíritos dirigem a Terra. Jesus, como uma comunidade de espíritos puros, também, né, ali os seus ministros dirigem a Terra. Então nós estamos protegidos, nós estamos amparados por esse mestre que tem um projeto para nós. No livro Roteiro, ele foi psicografado pelo Chico em 1952. Eu vou ler só um pedacinho aqui, só para a gente formando a ideia. Olha o que o Emmanuel escreve para a gente. O capítulo 9, o grande educandário.
de portas abertas à glória do ensino, a Terra, nas linhas de atividade carnal, é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas, com 2 bilhões de alunos aproximadamente, matriculado nas várias raças e nações. Isso em 1952, nós éramos 2 bilhões. Mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas, no caso dos animais, plantas, que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução. É uma revelação que o Emmanuel traz neste livro para a gente, através da psicografia do Chico, que a nossa família terráquea, a nossa família sobre a égide de Jesus, somos em torno de 22 bilhões de almas. É como de Jesus, Deus entregar. A gente jamais conseguiríamos entender como é que funciona, nas esferas mais elevadas. Mas no nosso entendimento restrito, de imaginar que Deus coloca para Jesus, essa é a sua missão. Você vai cuidar de uma família de 22 bilhões de almas. Então, quando ele diz para o seu discípulo que estaria conosco até que se cumprisse todo o programa terreno, é uma certeza que ele está no comando até que se cumpra todo o objetivo divino para a Terra. Isso é muito interessante. Nós temos essa consciência, essa certeza dessa missão do Cristo e desse amor, dessa proteção que o Cristo tem conosco. Os Espíritos explicam que existe uma hierarquia, claro, Jesus, os ministros, tal, e os Espíritos que coordenam as nossas vidas. Então, todos nós temos, no nosso lar, nós temos um anjo de guarda, temos um guia espiritual que coordena nosso lar, às vezes tem mais amigos espirituais. A nossa encarnação individualmente, cada um temos um guia espiritual, um anjo de guarda, todos nós temos. Então, existe um espírito responsável pelo nosso lar, existe um espírito responsável pela empresa, existe um espírito responsável pelo núcleo, foi informado que é Aline, um espírito responsável pelo núcleo, mas tem vários diretores, tem um grupo de espírito que é responsável pelo trabalho espiritual. Então, hoje, por exemplo, são 7,7 bilhões, mais ou menos, de espíritos encarnados, e temos mais um pouco de 14 bilhões desencarnados. Existe uma movimentação muito grande no plano espiritual, quando nós estávamos até conversando quarta-feira, sobre a obra do André Luiz, psicografada pelo Chico, ele contando detalhes da vida espiritual, minúcias da vida espiritual, mostrando para a gente que existe um trabalho enorme no plano espiritual e por que eles estão trabalhando lá. Qual que é o trabalho que é uma grande parte, porque tem muitos espíritos que estão no plano espiritual, mas estão em sofrimento, em dificuldade, e tem um grupo de espíritos que já estão numa condição mais elevada para nos ajudar, para nos amparar. Então, este grupo de espíritos trabalhadores, esses mensageiros da luz trabalhando, eles estão trabalhando para quê? Para o nosso progresso evolutivo, para evoluirmos. E muitos estão lá trabalhando, estudando para quê? Para reencarnar, para estar aqui. Então veja bem, gente, essa visão é muito importante. Nós interiorizarmos essa visão dentro da gente, essa certeza que nós estamos aqui, e é muito importante estarmos encarnados. É muito importante estarmos aqui cumprindo a nossa missão. Então, nessas horas difíceis que a gente passa, até não queria estar aqui não, vontade de estar lá no céu, em cima, enfrentar essas lutas aqui da terra, essas dificuldades todas. Então, o que acontece? Os espíritos estão de lá,
eles estão de lá, estão preparando para reencarnar. Por quê? Porque precisa reajustar, precisa reconciliar. Né? Uma vez um amigo do Chico Xavier, lá em Uberaba, estava com um problema muito sério na sapataria dele e tal. Aí ele deixou lá o serviço e saiu caminhando pelas ruas de Uberaba. Aí, por um acaso entre aspas, ele encontrou com o Chico Xavier. Aí começou a conversar, tal, o Chico, vamos tomar um café, entraram num bar lá, foram tomar um café. E começaram a conversar. Aí esse amigo do Chico falou assim, Chico, ele estava com problema sério, né? Você nunca pensou em morrer, né? Aí o Chico meu amigo, já pensei. São várias dores, várias situações, né? Muita luta. Eu já pensei. Mas eu pensei o seguinte, se eu morrer agora, vou chegar de lá, nos planos mais elevados eu não vou mesmo. Isso é a humildade do Chico, né? Nos planos mais elevados eu não vou mesmo. Lá nos umbrais, eu não vou me aceitar, não, porque eles vão falar assim, esse aí é meio matreiro, não pode ficar aqui não. Então, nos planos mais elevados eu não vou. Nos umbrais eu não posso ficar. Aí eu vou ter que reencarnar. Então, já que eu vou ter que reencarnar, eu fico aqui mesmo. Então, não vou para lá, não. Aí aquele senhor saiu mais tranquilo. Porque os espíritos nos explicam, gente, que é muito mais difícil reencarnar do que desencarnar. Nós estamos falando aqui, às vezes tem pessoas que não são espíritas, né? Porque a gente tem um hábito, né, de falar realmente desencarnar, a gente não fala morrer, porque nós acreditamos que não existe a morte. Não existe a morte. Existe apenas uma passagem da vida material para a vida espiritual. Apenas uma passagem, nós não morremos, né? Ninguém morre. Como dizia Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é? Tudo se transforma. Então, apenas o nosso corpo físico que vai se transformar, mas nada morre, né? Tudo transforma realmente. Então, nós somos espíritos eternos e aprendemos sempre isso, gente. Isso é importante a gente conscientizar dessa ideia, né? Da importância que tem de nós estarmos encarnados. Sabe, a importância que tem, a importância de nós estarmos aqui, sabe? Cumprindo a nossa missão, cumprindo nossos objetivos. Então, a forma de nós agirmos, ela é muito importante, ela é fundamental. A gente lembra quando Jesus estava de frente do gasofilácio, de frente de um templo, e tinha um cofre, né? Um cofre muito grande, chamava gasofilácio. E esse cofre, segundo os historiadores, é tipo um bronze, um latão, uma coisa assim. Ele tinha vários caminhos para a moeda chegar até lá embaixo. Então, a pessoa que tinha muito dinheiro, às vezes ela jogava muitas moedas. Então, até que as moedas chegassem lá embaixo, fazia muito barulho. Então, as pessoas observavam, aquela fulana lá deu muito, porque fez muito barulho. Aí o outro jogava, aquele fulano deu menos, porque fez menos barulho. E Jesus estava sentado com os discípulos, diante do templo, né, observando aquela movimentação, e de repente passou uma senhora e jogou 2 moedas. Era uma viúva pobre. Jogou 2 moedas. Aí Jesus aproveitou aquele momento e deu uma lição para os seus discípulos. Em verdade vos digo, aquela pobre viúva, ela deu muito mais do que todos que passaram por ali. Então, assisti uma palestra uma vez do Honório Abreu, lá em Belo Horizonte, ele fazendo uma análise dessa parábola. Achei interessante a visão, na hora que ele passou para a gente. As 2 moedas é uma forma de interpretar, né? Pode ter várias interpretações, mas é uma forma de interpretar. Que a primeira moeda é o nosso dever. É o nosso dever. É aquilo que nós precisamos fazer, né? Então, muitos de nós às vezes não cumprimos nem o dever.
dever de cidadão, dever na família, dever de esposa, dever de filho, dever de pai, dever de mãe, dever de profissional na empresa, ou você tem uma empresa, né, para administrar a empresa, o seu dever na sociedade. Então, esse dever que nós precisamos cumprir as leis da terra, que a gente tenta cumprir. Então, esse dever, todos nós precisamos cumprir. O André Luiz, por exemplo, ele desencarnou, quem leu o Nosso Lar, quem assistiu o filme, conhece a história. Ele desencarnou, ele cumpriu o dever de cidadão, dever de profissional, dever de pai, dever de marido. Ele cumpriu o dever dele. Mas aí, essa colocação do sonoro lá, nós achamos interessante. A segunda moeda seria como nós fazemos. É como nós fazemos. Então, é aquilo que nós colocamos, é aquele carinho, né? O amor, a dedicação, é aquilo que nós colocamos. É que o André Luiz, ele sentia, ele cumpriu o dever dele, mas ele não usou a segunda moedinha. Ele não fez. Ele deu algumas consultas, tal, mas não fazia consulta com amor, né? Então, é isso, né, que a gente aprende com a espiritualidade. O que Deus espera da gente, o que Jesus espera da gente, não é escalar o Everest, não é milagre, não. É nós fazermos aquilo que precisamos fazer com amor, com boa vontade, com alegria, como aquele psicólogo estava observando uma movimentação de uma construção. Aí passa uma pessoa, um operário carregando um saco de pedras. Aí ele pergunta para ele assim: o que você está fazendo? Ele assim: você não está vendo? Eu estou carregando pedra. Aí passa um segundo: o que você está fazendo? Ele falou assim: estou carregando pedras. Aí passa um terceiro, o psicólogo pergunta assim: o que você está fazendo? Ele parou, olhou para o psicólogo e falou assim com ele: eu estou ajudando a construir aquela bela catedral. Né? Então, veja bem, são 3 posições. O primeiro, revoltado com a vida. O segundo, acostumado ali com a vida, né? Não entusiasmado, aceitando, às vezes aceitando a carga, aceitando a situação, né, tal. E o terceiro, entusiasmado com a vida, entusiasmado. Então a gente tem entusiasmo com a vida. É difícil? Né? Nós temos problema, tem hora que as dores são muitas, mas é isso, nós aprendemos, porque se a gente passa como nós aprendemos com as 2 moedinhas do Cristo, né? A gente fazer com entusiasmo, né? Fazer com amor. As pessoas em nossa volta vão se sentir melhor e a gente também. Nós terminamos de ler o livro Voltei, psicografado pelo Chico Xavier, do irmão Jacó. Um livro muito bom mesmo. Quem não leu deveria ler, muito bom. A vida do Frederico Figner, que foi um grande empresário no Rio de Janeiro. Ele desencarna e depois ele escreve através do Chico Xavier. E na obra do Voltei, tem momento que ele vai falar do Bittencourt Sampaio. Ele chega todo iluminado e ele sobressaiu entre aqueles que o Frederico Figner conhecia. Aí nós corremos depois para descobrir o que o Bittencourt Sampaio fez quando encarnado. Aí a gente leu alguma coisa sobre a biografia dele, mas a gente não viu assim nada demais. Aí nós ouvimos assim uma voz dizendo assim: você não vai
descobrir dessa maneira, porque não é o que ele fez, é como ele fez. Então, achei muito interessante isso aí, é como a gente faz, né? É aquilo que nós colocamos de nós. Jesus disse assim no Evangelho: o que fazer de especial? O que fazer de especial? Então, todos nós temos a oportunidade de fazer algo especial. Tinha um pescador, que ele me contou uma vez que tinha um amigo, que ele fazia arroz com abobrinha durante a pescaria, mas ficava tão gostoso, tão bom o arroz com abobrinha que ele fazia com amor, né? Fazia com boa vontade. A doutrina espírita, gente, é algo muito importante também nós entendermos isto, sabe, para nos posicionarmos melhor. Vem trazer para a gente a fase que nós estamos vivenciando, a fase que nós estamos vivendo, que é a fase, isso é muito interessante, é uma informação, né, que vem clarear muito para nós. Nós estamos na fase de provas e expiações, passando para a regeneração. Aí tem todo o estudo em relação a essas fases, que nós saímos do mundo primitivo, onde, né, a ciência mostra aí, né, tem os fósseis, né, provando para a gente, nós éramos espíritos embrutecidos, né, primatas, né? Então passamos por essa fase. A Terra já passou pela fase dos dinossauros, né? Já passamos pela fase. Depois passamos pela fase aí dos primatas, né? Os antropóides, né? E entramos na fase de provas e expiações. O que é provas e expiações? Os espíritos nos explicam o seguinte, que prova é aquilo que nós precisamos realmente provar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, aquilo que nós já aprendemos. É a mesma coisa na escola. A gente vai estudando, depois tem a prova. Chega no final de ano tem as provas, né? Hoje são bimestrais, tem provas, né? Geralmente. Então tem as provas. Nós somos provados para provar o conhecimento da gente. A partir do momento que nós saímos bem na prova, nós já passamos por outra etapa. É o que a mãe fala conosco. Se nós fizermos bem feito o que temos de fazer hoje, nós não precisamos repetir a experiência. Quando a gente não faz bem feito aquilo que a gente tem de fazer, a gente tem que repetir. Vem uma pessoa conversar conosco, a gente perde a paciência. Uma pessoa. Isso acontece muito, né? A gente perde a paciência. O que acontece? Vai acontecer outra situação de novo para a gente conseguir não perder a paciência. Então, a hora que a gente consegue lidar com amor, né, sem perder a paciência, nós passamos aquela fase e vamos galgar outros degraus. Então, enquanto nós ficarmos repetindo as mesmas experiências, né, negativas, ou caindo nas mesmas falhas, nos mesmos erros, a gente vai tendo que repetir. É como o aluno, né, que ele não consegue elevar na escola, ele não consegue as notas X lá para passar de ano, ele repete, ele vai repetindo, né? Vai repetindo. Então hoje mudou um pouco a educação aí, mas era assim, né? Ia repetindo. Então na medida que você consegue boas notas, você consegue estudar, você consegue entender, você vai passando de etapas, vai passando de um ano, vai passando para o outro, vai passando, não é? Então os Espíritos mostram isso, que nós viemos na Terra para evoluir. Então, que todos nós vamos chegar à perfeição. Isso é muito bom, né? Todos nós vamos chegar à felicidade plena, absoluta. Todos nós vamos chegar. É um determinismo divino. Jesus diz, nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha se perderá. É a promessa do Cristo, nosso governador espiritual do planeta. Nenhuma ovelha se perderá. Agora, os caminhos que nós vamos tomando aí é por nossa conta. Não é? É o nosso livre-arbítrio. O Nick Lauda, um grande corretor automobilístico, disse uma vez, nós caminhamos entre duas linhas paralelas e os movimentos são por nossa conta, é o nosso livre-arbítrio.
As linhas paralelas é o destino que nós criamos no passado. Através de várias encarnações passadas, ou boas ou ruins, nós criamos o nosso destino hoje, né? Mas temos o livre-arbítrio para criar o nosso futuro. Então, livre-arbítrio e destino caminham lado a lado. Então, nós estamos sobre o guante do destino, mas também livres para criar, livres para mudar. Então, dentro dessas linhas paralelas, nós podemos mudar, nós podemos alterar. E quanto mais nós fazemos as coisas corretas dentro de dos padrões, né, principalmente da nossa consciência, vai dilatando o nosso livre-arbítrio, ele vai dilatando. Na medida que nós vamos comprometendo com as leis divinas, o nosso livre-arbítrio vai diminuindo, né? Às vezes, quando nós cometemos muitos crimes, nós vemos limitados. O Alberto Almeida, aquele psiquiatra lá do Pará, ele conta um caso seguinte, que tinha um adolescente, né, na fase de infância foi tranquilo, tal, chegou na fase de adolescência, ele começou a ter muitas perturbações, muitas visões de pessoas mortas, tal, e começou a ir nos psiquiatras, chegou a ser internado, começou a tomar medicamento, tal. Então ele foi passando uma grande parte da vida dele nos hospitais, nos consultórios psiquiátricos, nos hospitais, tomando medicamento, uma vida de sofrimento, sabe? Não conseguiu ter relacionamentos, não conseguiu ter um emprego, não conseguiu estudar direito, era internação, e aquelas visões, tal. Aí foi mostrado, numa reunião mediúnica, foi mostrado para eles que aquele jovem, aquele adolescente, depois se tornou jovem, né, adulto, ele havia participado de uma guerra no passado, encarnação passada, e tinha matado milhares de pessoas. Então ele carregava no psiquismo dele profundo as cenas de várias pessoas mortas. Então as visões que ele tinha de várias pessoas mortas eram os crimes que ela havia cometido. Então isso aí era um sofrimento muito grande para ele. Quer dizer, ele não usou bem o livre-arbítrio dele. Então o que aconteceu? Diminuiu a movimentação, diminuiu a liberdade dele. Até o momento que, através dessa encarnação, através de outra, para ele conseguir o equilíbrio novamente, o equilíbrio íntimo, porque nós não podemos matar. Matar é um crime, não é? Está lá nos 10 mandamentos, não matar. Então nós matamos, nós estamos violando uma lei. E ele havia matado muitas pessoas, então o crime dele era muito grande. Então o débito dele é muito grande, a carga pesada em cima dele é muito grande. Então o livre-arbítrio dele vai diminuindo. Então, na medida que o espírito ele vai fazendo bem, o livre-arbítrio dele vai dilatando. Como temos o exemplo do Chico. O Emmanuel chegou para ele e disse: Chico, nós temos um compromisso. 30 livros. Top? O Chico, né? Estava sempre disposto. Depois o Emmanuel chegou para ele e falou: completamos. Vamos mais 30? Vamos. Mais 30. Chico, vamos no 100? Vamos. Vamos no 100. Vamos nos 200? Vamos. Chegar no 200. Chegou no momento que o Emmanuel disse assim: Chico, eu sinto te falar, ou te traz alegria, não sei como é que foi o diálogo deles, né? Mas que veio uma determinação da espiritualidade superior que a sua vida nem te pertence mais agora, né? O Chico chegou num grau de conexão com Deus, com Jesus, né, tão grande. Aí o Chico falou assim: mas e se eu não quiser? Aí o Emmanuel disse assim: mas eu tenho uma autorização dos planos mais elevados que você pode desencarnar, que a gente pode desencarnar você. Brincando, né? Claro que o Chico sempre aceitou. Mas assim, veja bem, ele tinha uma missão, né? X. Ele foi muito mais além. Então, a gente aprende isso, né? Que a espiritualidade vem mostrar para a gente. Nós temos uma missão. Nós podemos fazer menos ou podemos fazer mais, de acordo com a nossa vontade, né? A nossa vontade, que ela impera. Então, que os espíritos
nos vem informar que nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, essas provas que vêm para o nosso crescimento. A criança, nós nascemos, né? Aquela dificuldade toda de adaptação, são as provas. Ir para a escola depois, tem uns que vão tranquilo, outros choram, né? Não querem ir para a escola. Voltando um pouquinho, a dor do parto, né? Quando é cesariana também é uma dificuldade. Então, são tudo provas que nós precisamos passar. Chega na adolescência, é tão difícil a adolescência, né? Os conflitos internos, são provas necessárias de estarmos encarnados. São provas necessárias para nós evoluirmos. Isso todos nós passamos, né? Precisamos trabalhar, né? Precisamos trabalhar. A maioria de nós não gostamos de trabalhar, mas a gente acostuma, a gente aprende, né? E acostuma a trabalhar. Precisamos. Faz parte do processo de evolução, faz parte das nossas provas, nosso crescimento. E expiações. Aí o que os Espíritos falam? Expiações. O que é expiar? Expiar, com X, é nós reajustarmos, nós resgatarmos aquilo do passado, né, que nós prejudicamos, que nós erramos. Por isso que é provas e expiações, por isso nós lidamos com tanto sofrimento aqui na Terra, na atualidade. Vivemos com muito sofrimento, não é? Por quê? Porque por causa da ignorância nossa, por causa do primitivismo nosso, nós temos errado muito no passado e às vezes erramos. E criamos muito sofrimento para a gente, né? Muito sofrimento. Então é expiar. Então, quando nós cegamos alguém no passado, a gente reencarna cego, né? Porque nós cegamos alguém. Então, aquele sofrimento, aquela expiação, temos de passar. Temos um caso, gente, tem um dos maiores médios de efeito físico que teve no Brasil, que viveu no Brasil, foi Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. Ele reencarnou em 1905, desencarnou em 1966. Ele reencarnou no Nordeste, desencarnou no Rio de Janeiro. Entrou no Exército e tal. Ele conviveu com Chico Xavier. O Chico participou de muitas reuniões com ele, de materialização. Depois, quem tiver curiosidade, pesquisa sobre... Tem vários vídeos sobre a vida dele. Peixotinho. Ele tinha uma mediunidade de efeito físico extraordinária. Uma mãe chegou com uma criança, ela havia engolido um parafuso. E o parafuso alojou próximo ao pulmão, uma coisa assim. Então, maior dificuldade para tirar. Então, a mãe levou a criança no Peixotinho. Com a mediunidade de efeito físico, desmaterializou o parafuso dentro da criança e materializou na mão dele, ele entregou para a mãe. Isso era normal acontecer com ele. Isso era normal acontecer com o Peixotinho. A filha dele, dando depoimento, a Joana Peixoto, ela disse que quando era criança, a professora perguntou assim, estudando sobre José do Patrocínio, grande abolicionista. Aí, perguntou assim, ele estava estudando sobre José do Patrocínio. Aí ela, criança, levantou a mãozinha e disse, eu conheço ele. Aí a professora regalou os olhos assim, conhece ele, né? Ele é amigo do meu pai. A professora regalou mais os olhos ainda. Mas como assim? Ué, ele vai lá em casa, né? Ele materializa lá. Então, na cabecinha dela, em todas as casas, os espíritos materializavam. Então, os espíritos materializavam, andavam dentro da casa, abraçavam as crianças. Ela diz que pegava ela assim, rodava os espíritos, sabe? Fazia isso. Tamanha a mediunidade dele, né, de efeito físico. Então, foram várias situações. O Clarence, ministro do nosso lar, materializou claramente para eles
Sheila materializava sempre, sabe? Então, um dos maiores médios, realmente, de efeito físico, acho que até do mundo, o Peixotinho. Tivemos a oportunidade, né, de ter esse médium aqui no Brasil. A filha dele conta um caso muito interessante, que uma jovem Leda, jovem rica, ela estava com suspeita de hanseníase na época. E isso aí, imagina, no início do século passado, né? Estava com suspeita de hanseníase. E foi até o Peixotinho. E ela falou para a família assim: se for hanseníase mesmo, eu vou suicidar. Eu não consigo suportar essa prova. E foi. Aí a Sheila, o espírito que foi uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, desencarnou na Segunda Guerra, ela materializou e começou a conversar com ela. Ela falou assim: Ledinha, olha, eu estou sentindo os seus pensamentos, eu estou percebendo que os espíritos, eles percebem os nossos pensamentos. Estou sentindo, né, percebendo os seus pensamentos. Você está pensando em se matar, não faça isso. Olha, realmente você está com a doença. A doença é o seu karma, né, o seu compromisso, você precisa passar por ela. Mas, por favor, não faça isso. Olha aqui, eu estou viva, ela materializada. Meus cabelos, meus braços, eu estou viva, olha aqui. Não faça isso. Em 2 encarnações passadas, você fez isso, você não suportou a prova. E essa é a 3ª encarnação. Você não faz isso mais, porque você precisa passar por ela. É a sua prova. Aí, a Leda voltou para o Rio de Janeiro. A família tinha condições, construiu uma casa no fundo e eles isolaram, né? Na época não tinha tratamento como tem hoje, né? Isolaram ela e ela continuou vivendo. E o Peixotinho sempre, quando ia ao Rio de Janeiro, ligava para ela. E um dia, ligando, conversando com ela, ela disse assim, Peixotinho, a Leda: Peixotinho, graças a Deus eu fiquei cega, porque ficando cega eu não vejo as deformidades do meu rosto. Mas eu estou tranquila, eu não vou suicidar. Então Peixotinho diz que de todas os atendimentos que ele fez, as materializações que ele fez, sabe, o que marcou mais, porque foi a transformação do espírito, a transformação moral. Então, gente, nós vemos assim, nesse momento tão difícil que nós estamos vivenciando, cada um com suas provas coletivas, provas individuais, né, que nós estamos passando agora, a gente ter fé, saber que nós estamos aqui em processo de evolução, né, cumprindo os nossos compromissos do passado e criando um universo melhor para o futuro, criando uma vida melhor para o futuro, vivendo melhor hoje, né, com os pés no chão, repetindo aquela frase, né, que nós até falamos na quarta-feira, os pés no chão e o pensamento nas estrelas. Então a gente viver com fé, com resignação e confiando que Jesus está no comando, né, que o nosso mestre está no comando e tem um projeto para a gente e que aquilo que nós precisamos passar, que a gente passe com fé, com alegria, né, com força, porque nós só passamos aquilo que nós precisamos passar, não passamos nada mais, nada menos. Sim, na medida que nós passamos com amor, a nossa carga se torna menor, né? Como disse o Cristo, me siga, porque o meu fardo, meu jugo é leve e meu fardo é suave. Então, quando nós estamos com Jesus, né, estamos procurando o caminho do bem, da mudança interior, não somos perfeitos, né? Mas o caminho da mudança interior, nós estamos no caminho correto, no caminho certo, estamos com Cristo. E a nossa vida, ela se torna mais leve, mais suave. Vamos confiar, porque tudo passa. Essa situação vai passar, tudo vai passar. E nós vamos vencer.
Vamos confiar. Então vamos encerrar, né, agradecendo a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que está nos amparando, e ao lado de cada um de vocês que estão aí do outro lado, temos certeza que tem uma equipe espiritual, né? Estamos todos sintonizados, conectados, e vamos orar, agradecer a Deus, a Jesus, né, por essa oportunidade, e pedir para Ele que nos abençoe nessa noite, nesse final de semana, e que possamos acordar amanhã com mais esperança, com mais luz, com mais paz. E uma boa noite para todos nós. Com Deus.